bem? Hoje nós falaremos de sistema genital e urinário masculino. O sistema genital, normalmente a gente fala junto com o sistema urinário devido à proximidade das estruturas e da relação que elas têm uma com a outra. Então, na aula de hoje nós vamos observar esse desenvolvimento. Notem aqui nessa primeira imagem, que o sistema genital masculino ele tem estágios ao longo do desenvolvimento da criança, e na fase de adolescente e após ali a vida adulta. Então você tem estágios do desenvolvimento hormonal, onde esses hormônios vão trocando características daquele indivíduo. Então a criança nasce com uma característica e após a produção de hormônios provenientes dessas estruturas, a pessoa tem diferenciação em relação às crianças. Você observa diferenças na estrutura muscular, na formação de barba, pelos pubianos, enfim, uma série de fatores que estão relacionados com o desenvolvimento dessa região genitália e também do sistema urinário. Vamos começar falando um pouquinho então do sistema renal. O sistema renal ele tem uma importante função, que é a filtração do sangue e controle da pressão arterial. Então falamos no sistema cardiovascular que a pressão arterial era controlada tanto pelo coração quanto pelo sistema nervoso, mas também pelos rins. Então o sistema renal ele tem essa função importante de uma maneira direta, na eliminação de água, do excesso de água da corrente sanguínea e com isso regula diretamente a pressão arterial. E aí nós temos algumas estruturas desse sistema. Observem aqui então o rim direito, o rim esquerdo. Nós temos a veia cava, que ela sai dali do rim e sobe, esse sangue vai lá para o coração cheio de CO2. E aqui a artéria aorta se ramificando, e vindo para o sistema renal. Então ela vai irrigar essa região com sangue oxigenado. Observem também que ele passa aqui por trás uma artéria renal. Então ela chega no rim, faz a troca gasosa e passa pela veia renal e vai para a veia cava inferior. Bom, então as estruturas do sistema renal são essas, Nós temos também aqui essa região inicial por onde sai a urina, o sangue filtrado por aqui, que nós chamamos de pelve renal, essa porção inicial, e aqui o ureter. O ureter, então, ele é um ducto que serve para a passagem da urina. Então, ele vai passar para o local de armazenamento, que é a bexiga, lá embaixo. Então, na direção ali da sínfise púbica. Essa região aqui é a sínfise púbica e logo atrás dela, a bexiga. Então, o rim ele fica logo ali próximos das últimas costelas. Então você consegue perceber ali a presença nessa linha pontilhada da costela e logo abaixo dela o rim. Ele tem esse formato de feijão. Isso aqui é importante, saber a localização, porque uma vez que você conhece a localização, você evita alguns erros. Tem muita gente que relata dores nessa região achando que é dor de coluna ou algo do tipo. Mas não, pode ser problema renal. Então é comum o pessoal confundir justamente por conta da proximidade aqui com a coluna e também de alguns nervos passarem por aqui e realmente quando a gente está com algum problema de coluna a gente realmente sente dor nessa região. Mas quem tem cólica renal, esses problemas renais, normalmente já até sabe, já se acostuma já com a dor, já começou a dor, a pessoa já sabe a origem. Bom, então aqui é a estrutura do rim. Então isso aqui é o rim e logo acima dele nós temos essa região
extremamente irrigada. Notem a presença de vários vasos sanguíneos saindo daqui. Isso aqui é uma glândula, nós chamamos de glândula suprarrenal. Ela está relacionada com a produção de adrenalina, produção de cortisol e produção de aldosterona, que são hormônios que vão circular na corrente sanguínea. Então, esses hormônios, um exemplo, a adrenalina, ela tem a função de acelerar os batimentos cardíacos, por exemplo, né? E aí, quando você observa ali, quando você observa a função dessa adrenalina em relação à pressão arterial, por exemplo, uma vez que o rim liberou adrenalina demais, essa pressão pode subir. Então, é uma das formas, né, que o rim tem como controlar a pressão arterial, com a liberação de adrenalina e aumento da frequência cardíaca. Obviamente que o sistema nervoso está observando toda a alteração, né, do fluxo sanguíneo e a pressão arterial. Então, tudo é controlado pelo sistema nervoso central e uma vez que há excessos, ele tenta regularizar toda aquela situação. Observamos vasos sanguíneos nessa região, né? Então nós temos as veias renais e as artérias renais que estão intimamente conectadas ao rim e vão fazer um importante processo que é se ramificar nessas estruturas para que haja a filtração de todo o conteúdo sanguíneo. Então o sangue entra por aqui e ele é filtrado pelo rim e ele sai pela veia renal. E tudo que for filtrado é jogado aqui na pelve para ser descartado para a ureter e cair na bexiga em forma de urina. Então essa aqui é a estrutura interna do rim, então nós seccionamos ele, a parte interna dele. Então nós temos aqui a pelve, notem a estrutura da pelve, todo o conteúdo filtrado por essas regiões vai cair nos cálices e desses cálices vão passar para a pelve e da pelve para a ureter, da ureter para a bexiga. Observem, no lado direito, nós temos aqui a imagem da artéria renal entrando no rim e se ramificando. Ela vai em direção a essa região aqui, que eu passo o mouse por cima. Essa região nós chamamos de córtex. Nessa região é onde ocorre a filtração do sangue. Então o sangue vai ser filtrado e tudo que for filtrado vai cair aqui e vir para a pelve, da pelve vai ser excretado. O que não for filtrado vai voltar pelas veias, notem os pontos azuis. Então as veias vão pegar esse sangue e trazer de volta para a circulação. Então o que passou por ali vai voltar para a veia, vai vir para a veia e vai voltar para a circulação sistêmica. Observem então aqui o rim. Então ele filtra todo aquele conteúdo, cai nos cálices e deles vai passar para a pelve. Da pelve renal para a ureter e da ureter, que é um ducto, apenas uma cânula para passagem, nós temos a bexiga. E da bexiga esse líquido vai para o canal da uretra ser expelido. Da mesma forma as mulheres, só a estrutura que é diferente. Notem que aqui a passagem do pênis é uma só. Da mulher nós temos a passagem da uretra, que é por onde vai sair a urina, e abaixo o canal da vagina. Então lá dentro do rim, como é que funciona? Então essa região que eu chamei de córtex, então toda essa região ao redor, notem a presença de vários vasos sanguíneos dentro desse córtex. Essa outra região aqui, eu chamo de medula. Então nessa região eu chamo de região medular. E aqui o cálice renal. Esse cálice vai formar essa pelve e vai passar para a ureter. Então se eu pegar aqui o córtex e
e um pedaço do córtex e da medula e aumentar de tamanho, o que que eu vou observar? A presença dessas estruturas, olha só, dessas estruturas que nós chamamos de cápsulas glomerulares, e abaixo um ducto, que é um ducto que está coletando o quê? O filtrado do sangue, então a urina. Então ele vai caindo, vai passando para cá e vai cair nessa região. Toda a urina vai vir para essa região. Então como é que funciona a questão da filtração? Se eu pegar aqui essa cápsula glomerular e aumentar de tamanho, eu vou observar uma estrutura assim, ó. Então observem aqui uma divisão, essa faixa azul. Então imaginem dentro do córtex está toda essa faixa azulada aqui, e nessa parte mais abaixo aqui, ó, que é a medula, essa parte de baixo aqui, ó, está fora dessa faixa azul. Então observem, o sangue vem pela artéria renal, chega até essa região, a veia, ou melhor, perdão, a artéria. Então a artéria chegando nessa região, o que que vai acontecer? Observem aqui que ela vai trazer nutrientes, e da mesma forma que ela vai trazer nutrientes, ela vai trazer substâncias que precisam ser lançadas fora. Se não for lançada fora, o sangue vai circulando por toda essa região, nutrindo a região, e depois vai voltar para a veia cheia de CO2 para que haja troca gasosa no pulmão. Agora, se caso o conteúdo for filtrado, o que que vai acontecer? Esse conteúdo vai passar dessas arteríolas, notem aqui, ó, a arteríola. Então chega uma arteríola, forma um glomérulo, então um monte de sangue passa por aqui e o conteúdo da urina vai cair nessa região aqui, ó. E aí ela vai dar a volta por toda essa estrutura que nós chamamos de túbulo contorcido proximal, e aí ele vai descer pelo que nós chamamos de alça de Henle. Essa alça de Henle, olha aqui o nome, alça de Henle, ela vai subir e vai começar a fazer voltas novamente. Essas voltas que nós chamamos de túbulo contorcido distal. Então, proximal é o que está próximo dessa cápsula de Bowman, ou cápsula glomerular. E distal é o que está longe dela. Então, ela está indo para longe dessa cápsula, ó. E ela vai cair no ducto coletor. Do ducto coletor, ele vai vir direto para a pelve, para essa região do cálice, formando a pelve renal. Da pelve renal vai para o ureter. Volte esse vídeo, ouçam novamente a explicação para que vocês entendam o percurso e como é feita a filtração. Então olha lá, a artéria renal, e ela vem se ramificando, chega o sangue por aqui, o que for filtrado, substâncias tóxicas, medicamentos, excessos de vitaminas, de substâncias que não têm mais interesse para o corpo, serão excretadas e vão passar para o túbulo contorcido proximal, para a alça de Henle, contorcido distal e ducto coletor. Caso essa substância não seja excretada, ela continua seu percurso através dos vasos sanguíneos que estão nessa região que nós chamamos de néfron. Então o néfron é toda a estrutura que nós estamos observando aqui, ó, formado pelo glomérulo, túbulos contorcidos tanto proximal quanto distal e a alça de Henle. Então isso é um néfron. Então observem que lá no rim nós teremos então os néfrons, esse conteúdo filtrado vai passar por todos esses túbulos, pela alça de Henle e vai cair no ducto coletor. Do ducto coletor ele vai direto para o cálice, do cálice ele vai para a pelve, da pelve essa urina ela vai descer até chegar na bexiga. Na bexiga essa urina será armazenada. Em inglês, a bexiga nós chamamos de bladder. E aí, uma vez que foi armazenada, uma vez que a pessoa precisa
esvaziar essa bexiga. Essa urina vai passar pela parte da uretra prostática, depois vai chegar na uretra e vai ser expelida. Como que a bexiga é formada? Então você tem lá o ureter, que é o ducto, né? E aí ele forma o que nós chamamos de ósteo dos ureteres. O ósteo é um furinho por onde passa o líquido, onde passa a urina. Então ela vai ficar gotejando aqui até encher a bexiga. A bexiga ela tem uma característica de expansão, então ela consegue armazenar um conteúdo bem maior do que aparenta, que ela vai se expandindo até um determinado limite. Essa região aqui, ó, que é como se fosse um soalho da bexiga, nós chamamos de trígono. E aqui o ósteo da uretra. Essa parte aqui, toda vez que eu falar o nome ósteo, percebam, ósteo dos ureteres, ósteo interno da uretra. Ósteo é uma passagem de um músculo. Então você tem ali, de um músculo ou de um órgão, perdão. Então você tem ósteo do ureter, então é a passagem da ureter. Aqui é a passagem do canal da uretra. Então ósteo da uretra, e aí ele cai na parte membranácea da uretra. Então a uretra ela é dividida em algumas porções que nós vamos observar. Bom, agora vamos falar do sistema genital. Depois a gente volta a falar da região prostática e da região da uretra terminal. Então, no sistema genital, qual que é a função dele? Assegurar a continuidade da espécie. Então, ali serão produzidas células que vão dar continuidade à reprodução humana, vão dar seguimento àquela genética, né? E ali nós teremos o intuito é que haja união de gametas masculinos com gametas femininos e, obviamente, fertilização. Uma vez que aquele embrião for fertilizado, agora nós temos uma célula fertilizada, nós temos uma célula que poderá gerar um ser. Bom, mas isso a gente fala um pouquinho mais do sistema genital feminino. E aí, no masculino, então, ele tem essa função reprodutiva, né, e a produção de espermatozoides, que justamente serão eles que vão assegurar essa reprodução humana. Além disso, a produção de testosterona, que é feita pelos testículos. Estruturalmente, na parte externa, nós temos o que nós chamamos de períneo. O períneo é uma região que inclui todas as estruturas que nós conseguimos observar do sistema genital masculino. Então, nós temos tanto a parte posterior quanto a parte anterior. E aí ela é dividida em dois triângulos. Observem aqui, então, o triângulo urogenital, que é esse triângulo superior, onde nós observamos a presença de todos os órgãos externos masculinos, e a região do triângulo anal. O triângulo anal é esse triângulo inferior, onde nós observamos a presença do ânus. Quais são os componentes que nós estudaremos, né? Os testículos, que servem para a produção de espermatozoide e do hormônio testosterona. Nós temos também os ductos, ou também chamados de vias espermáticas, onde são compostos pelo epidídimo, ductos deferentes e a uretra. E a função é reservar e transportar os nutrientes desses espermatozoides. Isso, obviamente, nós abordaremos cada um desses aspectos nos referidos slides. E aí temos também glândulas acessórias que auxiliam, né, na produção desses nutrientes e de líquidos que vão favorecer a permanência do espermatozoide naquela região, além da nutrição dele. Então, uma vez que o espermatozoide recebe os nutrientes, né, eles conseguem sobreviver por um tempo maior. Então, quais são essas glândulas?
que produzem esses nutrientes? A próstata, a vesícula seminal e a glândula bulbo-uretral. E a intenção é contribuir então para a formação do sêmen, tá? Já o pênis, ele tem como função o transporte do sêmen para fora do corpo e direcionamento para uma determinada região. Então notem aqui, nós temos então, esse aqui é o sistema urogenital. Observem aqui a proximidade com todas as estruturas do sistema reprodutor. Observem, ó, nós falamos do rim, da ureter, da bexiga, mas logo abaixo, ó, quem está ali, testículo, ducto deferente, que vai passar ali por trás da bexiga e vai desembocar o conteúdo, os espermas com sêmen, né? Todos aqui na região prostática e da região prostática ser ejaculado. Então, observem as estruturas então do sistema urogenital ou urinário, perdão. Então, temos o ureter e a bexiga e a região da uretra. Já do sistema digestório, nós temos ali o intestino, ó, passando ali por trás, o reto e o ânus. Do sistema ósseo, nós temos então o sacro passando por essa região e o cóccix. Já do sistema genital, nós temos então o pênis, o testículo, que são órgãos externos. Dentro do testículo temos dentro do escroto temos o testículo epidídimo, ducto deferente, e aí esse ducto deferente lança todos os seus espermatozoides para essa região que tem a vesícula seminal e a próstata, a glândula prostática. Uma vez que ele passou por aqui, esse canal vai expelir esses espermatozoides com o sêmen. Então vamos falar um pouquinho do testículo. Então o testículo é o local de produção dos espermatozoides, o que nós chamamos de espermatogênese. Então os espermatozoides são produzidos nessa região e são armazenados ali. Uma vez que eles estão prontos, eles vão para uma outra região chamada epidídimo para aguardar a ejaculação. E além disso, temos a formação de testosterona também no testículo. Tá? O testículo é revestido por uma túnica albugínea, né? E a túnica vaginal do testículo, que envolve tanto a parte anterior quanto a parte lateral. E aí ele está localizado dentro do escroto por uma bolsa, né? Coberta totalmente de pele. E essa região, né, a gente consegue observar da parte externa do corpo. E aí nós temos ali os túbulos seminíferos, e aí onde nessa região será produzidos os espermatozoides, e eles vão se dirigindo para o epidídimo para serem armazenados até o momento da ejaculação. Então você tem tanto os túbulos, né, seminíferos, quanto os túbulos retos, depois a rede testicular, o mediastino do testículo e por fim você tem os epidídimos, o ducto, essa regiãozinha aqui, o ducto eferente, depois o epidídimo. E do epidídimo ele vai ser estocado ali até o momento da ejaculação, e no momento da ejaculação ele será expelido pelo ducto. Se eu corto então os túbulos seminíferos, eu observo um zigue-zague dentro da célula. Então isso aqui é como se você tivesse um zigue-zague e você cortasse bem no meio. E aí a gente observa a luz do túbulo, que é essa região branca aqui, ó, que é por onde os espermatozoides vão caminhando, eles vão saindo dali por esse tubo. Então essa aqui é a formação de uma camada de células, que obviamente vão dar o formato daquele túbulo,
e aí esses espermatozoides vão migrando para outras regiões. Então, quando você observa histologicamente, nós temos a produção de espermatozoides de células de Sertoli, né? E aí os primeiros espermatozoides, os espermatócitos, que são células jovens que estão ali se multiplicando para formar depois mais células que são as espermátides. Então observem aqui, que temos as células que vão se multiplicando e elas vão se multiplicando cada vez mais até o momento da divisão celular, onde ela vai ter apenas metade da genética e isso vai favorecer então a formação de milhões de espermatozoides. Então são várias células. Então na espermatogênese você tem multiplicação, várias multiplicações celulares, tá? Para formar cada vez mais espermatozoides. Então primeiro ela se multiplica várias vezes, depois ela começa o processo de divisão celular e aí a formação de estruturas relacionadas ao movimento daquele espermatozoide. O espermatozoide, então, ele possui algumas características. Essa ponta dele nós chamamos de acrosoma, região por onde existem enzimas que farão a abertura ali do óvulo para que ele consiga fazer a fecundação. A cabeça do espermatozoide, que contém o núcleo da célula, então é essa região apenas que vai entrar dentro do óvulo. O restante tudo será descartado. Então a única coisa que vai entrar no óvulo é isso aqui, é a cabeça do espermatozoide, que contém o núcleo com a informação genética do pai. E aqui a peça intermediária, que é uma peça onde existem várias mitocôndrias, e essas mitocôndrias fornecem energia, então elas produzem energia para que haja movimentação desse flagelo. Então o espermatozoide só consegue se movimentar graças a essa grande quantidade de energia produzida por essas mitocôndrias, e essa energia vai passar para o flagelo, que vai favorecer que essa região tenha movimentos para que o espermatozoide consiga chegar cada vez mais longe. E aí a produção de testosterona, ela é controlada pelo complexo hipotálamo-hipófise, onde o hipotálamo e hipófise libera tanto o FSH quanto o LH, que são hormônios hipofisiários. E uma vez que você tem a produção desses hormônios hipofisiários, eles vão estimular os testículos. Então a gente começa por aqui, tem estímulo do testículo, e o testículo vai começar a aumentar a produção de testosterona. Uma vez que ele aumentou essa produção, o corpo, obviamente, o sangue vai conter quantidades de testosterona, e essa grande quantidade de testosterona vai inibir o complexo hipotálamo-hipófise. Uma vez que ela for inibida, ela vai mandar parar a produção de hormônios hipofisiários e, consequentemente, essa quantidade de hormônios vai reduzir. Uma vez que você teve redução, vai inibir que o testículo produza mais testosterona. E aí, conforme vai passando o tempo, essa produção de testosterona cai, né? E obviamente essa testosterona vai sendo utilizada pelo corpo e o nível no sangue vai diminuindo. Conforme diminui o nível de testosterona no sangue, isso vai fazer com que o hipotálamo hipófise perceba que diminuiu, e agora ele vai fazer todo o processo novamente, aumentar a produção desses hormônios hipofisiários para que eles estimulem o testículo a produzir mais testosterona. E isso, consequentemente, quando essa produção tiver já no auge, né, já tiver bastante testosterona, essa testosterona vai fazer inibição do hipotálamo, que vai voltar todo o ciclo novamente. Tá? É importante evitar
o uso de anabolizantes sem necessidade, justamente para que não haja inibição desse estímulo. Então, a atrofia testicular se dá por conta do excesso de testosterona. Então, uma vez que o homem injeta testosterona nele mesmo, o testículo não vai mais produzir testosterona, visto que a quantidade na corrente sanguínea já é suficiente. Então, ele para essa produção. Se ele para essa produção, com o tempo ele pode atrofiar. Fora outros sintomas que podem aparecer ao longo do processo. E aí nós temos a região do epidídimo, que é dividida em 3 porções, que é a cabeça do epidídimo, o corpo do epidídimo e a cauda dele. Tá? E é aqui, nessa região, que nós teremos a formação do ducto deferente, que é por onde esses espermatozoides vão ser ejaculados. Bom, o ducto deferente, então, ele é a continuação da cauda do epidídimo, né? E ele vai do escroto até o ducto ejaculatório na região ali já da próstata. Uma vez que ele faz isso, a função dele está completa. Então, qual que é a função dele? Transportar os espermatozoides até o local que haverá a ejaculação. Ok? E aí nós temos o que nós chamamos de funículo espermático. O funículo espermático é uma região por onde vai passar esse ducto deferente, e além dele vai passar também vasos linfáticos, veia, artéria e nervo. Então essa região aqui, nós chamamos de funículo espermático. Notem que está saindo veia, artéria, o próprio ducto deferente, e ali passa nervos também, que vão dar a volta lá por cima. Percebam que ele sai aqui do testículo, passa por esse ducto. Observem que esse ducto então esse ducto vai se encaminhando até atrás da bexiga, e da trás da bexiga ele passa para a próstata. E aí ele passa para o pênis, que é essa região aqui. Bom, é esse ducto, exatamente ele, que é seccionado quando há a vasectomia, a cirurgia, para que não haja mais possibilidade de engravidar. Então, se o homem não quer mais ter filho, não quer mais engravidar a esposa, e é consensual, então há o corte dessa região, onde o médico simplesmente pinça aquela região, corta ela, e ele pode dar um nozinho ali, para que não haja mais passagem de espermatozoide. Uma vez que não passa mais espermatozoide, eles vão ser reabsorvidos ali, vão morrer, e as estruturas serão reabsorvidas. Então, olhem lá, por trás nós temos o ducto deferente passando por trás da bexiga, dos dois lados, dois testículos, e aí logo atrás a vesícula seminal. Essa vesícula seminal vai liberar um líquido que vai nutrir esses espermatozoides que estão passando por aqui. E eles passam lá por trás, ducto, passa lá por trás e vai chegar nessa parte da próstata. Essa aqui é a face posterior da próstata, que é a parte de trás, e aí é por lá que vai chegar, então, no ducto ejaculador. É essa região que é o ducto ejaculador. E aí, uma vez que sai desse ducto, ele passa para a uretra e vai embora. A próstata também desempenha função importante. Então, esse é o ducto ejaculatório. Então, isso aqui é a foto de um cadáver, onde nós observamos, então, a região prostática, a uretra prostática. Isso aqui é a próstata.
é aqui a uretra prostática, a vesícula logo ali atrás, a bexiga aqui, por aqui, ó, que vai passar então o espermatozoide. Observem que a uretra masculina era dividida em 4 porções, tá? Então nós temos a uretra prostática, a uretra membranácea e a esponjosa. Perdão, são três seções. Aqui nós temos uma região, que é a 4ª região, que nós chamamos de intramural, que é por onde está saindo da bexiga e vai para a próstata. Aí chega na próstata, ela se encontra com o ducto ejaculatório, né? E aí forma ali a uretra prostática, depois a membranácea, depois a uretra esponjosa e por fim o ósteo, que é a passagem da uretra. Então existem glândulas que são capazes de produzir substâncias que fazem com que os espermatozoides sejam nutridos, e esses espermatozoides, uma vez nutridos, eles podem seguir adiante. Então a glândula seminal, ela tem essa característica enovelada, né? Um ducto cheio de variações, né? Todo enovelado, e lá, logo abaixo o ducto ejaculatório. Então nessa região que nós teremos então o ducto ejaculatório. E aí a função dela é formar um líquido, e esse líquido ele ativa os espermatozoides e facilita a progressão deles. Então é um líquido que vai aumentar a viabilização, vai fazer com que esses espermatozoides sejam mais ativos e mais tendam a ter mais sucesso na hora da fertilização. E aí a região da próstata, a próstata então ela tem um formato lembrando um pouco um morango, né? Essa região aqui, e ela é conectada logo abaixo da bexiga. Aqui é o ósteo do ducto ejaculatório, e essa região é formada por músculo liso, tecido fibroso e glândulas que estão presentes ali, que vão secretar um outro líquido, né, que será lançado nesses ductos prostáticos, que serão extremamente importantes para a nutrição do espermatozoide. E aí essa região aqui é a uretra prostática, uretra membranácea e aqui já a esponjosa. Bom, no exame de próstata, o que é feito, o médico toca o ânus, né, toca a próstata através do ânus, então ele insere o dedo na região do reto, para que ele consiga determinar a consistência, o aumento de tamanho, né, daquela região prostática, e saiba, de acordo com a característica daquela próstata, né, do toque da próstata, ele vai saber se aquela próstata está com tumor benigno ou não. E aí, obviamente, existem outros exames que são feitos para que auxiliem na decisão diagnóstica do médico. Então, justamente por conta da proximidade da próstata com o reto, é que é inserido o dedo nessa região. Então, uma coisa interessante, quando a bexiga está cheia, né, então quando tem bastante líquido na bexiga, isso facilita o exame, porque no momento que o médico toca, essa próstata não tem para onde fugir, digamos assim. Então, a pressão do dedo não vai fazer com que a próstata saia dali. Então, a bexiga cheia favorece o exame de toque. E aí nós temos as glândulas bulbouretrais, que estão presentes
ali próximo da uretra membranácea, e os ductos dela passam por ali, liberando então um líquido que tem como objetivo umidificar toda essa uretra esponjosa, facilitar no transporte desses espermatozoides e também alcalinizar toda essa região. Então, aumentar o pH da uretra para que seja favorável o nível de acidez para os espermatozoides. Além disso, eles também têm uma importante função de lubrificar a região peniana para que haja maior facilidade na penetração do pênis dentro da vagina. E aí, por fim, o pênis, né, que é uma região de cópula, um órgão de cópula, e ele é dividido em glande, que é a cabeça do pênis, vulgarmente falando. Essa parte aqui que nós chamamos de corpo esponjoso, e aqui o corpo cavernoso, essa região de fora. O corpo cavernoso ele que se enche, né, de sangue, produzindo a ereção. Então eles estão fixos aqui na extremidade posterior dos ossos do quadril, e o bulbo do pênis ali bem próximo a essa região. Logo abaixo a gente tem o perímetro anal. Então o pênis é dividido em porções fixas, né? Onde nós temos 2 ramos fixados ao osso do quadril e outro bulbo que é fixado no soalho da pelve, que é essa região aqui, ó. Bom, e aí a porção livre do pênis é formada por 3 cilindros, que são 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Deixa eu ver se eu tenho... mostrar uma imagem para vocês. Aqui, ó. Então, 2 corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Logo no meio do corpo esponjoso, o canal da uretra. E então essa uretra esponjosa, né, que é a região por onde percorre todo o corpo esponjoso, ela abre-se e por fim nós temos ali o ósteo da uretra. Esse aqui é o escroto. O escroto, então, ele é formado por túnicas, né, e pela pele recobrindo essa região. Ele tem um papel importante na regulação da temperatura. Então, uma vez que está frio, esse testículo ele se encolhe, esse escroto encolhe, fazendo com que o testículo fique mais próximo à região do corpo onde está um calor melhor, um calor mais próximo do ideal para o testículo. Uma vez que está muito quente, essa bolsa escrotal ela desce para que haja regulação dessa temperatura. E aí nós temos algumas camadas, né, de fibras musculares, fibras e outras túnicas que revestem essa região. Bom, é isso então. Esse é o sistema genital masculino. Depois abordaremos outras estruturas do sistema genital feminino para a gente completar a matéria então de anatomia e encerrar esse ciclo. Tudo bem? Então, por hoje é isso. Muito obrigado a todos.